Bom dia aí, pessoal, ó. Hoje 15, sempre eu digo a data, né, pra saber de onde é que eu tô falando, pô. 15 de agosto de 2023, terça-feira, estou aqui em Itabira, terra de dois grandes brasileiros. O primeiro, Carlos Drummond de Andrade, e o meu aqui, o segundo, meu amigo aqui, Sebastião Hilário. Hilário porque o cabo aqui é coisa de piada, viu? É pra ser hilário. Isso. Mas a vida é assim mesmo, a vida você tem que levar na esportiva, não é não? Bom dia! Hoje são 3 de outubro de 2023, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O STF e os atos antidemocráticos. Esse, o 14º vídeo, 14 até agora. Estou aqui fazendo uma pequena série analisando as falas de advogados lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Advogados ali em defesa de seus clientes, que já foram condenados aí pelo Supremo Tribunal Federal por crimes cometidos aqui em Brasília no dia 8 de janeiro do fluente ano. Então estou aqui analisando agora o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva. Veja aí, ouça o que ele diz aí e vamos estudar. Vamos lá. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a Vossas Excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram-no perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu és rei, tu o dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. Muito bem, então vamos acima aí, à esquerda. AP, Ação Penal, 1060. Réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. Advogado, Sebastião Coelho da Silva. O Aécio Lúcio Costa Pereira já foi condenado, não é? 17 anos de prisão, pagamento de multa e ainda ressarcimento das despesas sobre patrimônio aí danificado em 8 de janeiro. Muito bem. O advogado, o ilustre Sebastião Coelho da Silva, ele diz assim, em um trecho aí da fala dele, da defesa, ele diz assim: não vejo neste homem crime algum, por 3 vezes. Ele diz aí que Pôncio Pilatos, lá no julgamento de Jesus, Pôncio Pilatos, governador romano, disse isso aí em relação a Jesus. Pôncio Pilatos dizendo que Jesus era inocente, não era culpado. Diz aí o nobre Sebastião Coelho da Silva. Então ele diz que Pôncio Pilatos disse assim para o povo, para os sacerdotes, para os anciãos da época: não vejo neste homem crime algum. E diz o advogado Sebastião que Pôncio Pilatos falou isso, disse isso por 3 vezes. Certinho, gente? Entendendo aí? Bom, nessa lenda sobre o julgamento de Jesus, como estou mostrando nessa série, nos 4 evangelhos, tudo diferente. Por quê? Porque são criações, invenções, e não uma reprodução de um fato que aconteceu. Entendeu? Muito bem. Então veja, uma pessoa
que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia, que nunca leu um versículo bíblico, quando essa pessoa ouve aí o advogado Sebastião Coelho da Silva dizendo que Pôncio Pilatos afirmou isso aí em relação a Jesus, não vejo neste homem crime algum. Então, uma pessoa que não conhece a Bíblia, que nunca leu um versículo bíblico, vai acreditar realmente que Pôncio Pilatos disse isso aí e que está nos evangelhos lá do Novo Testamento. Então, uma pessoa inocente, que não conhece a Bíblia, vai acreditar nisso. Vai acreditar que realmente lá nos 4 evangelhos, Pôncio Pilatos disse isso aí por 3 vezes, entendeu? Vai acreditar porque não tem conhecimento. Quando uma pessoa não conhece um assunto, não conhece um livro, essa pessoa pode ser facilmente enganada. Ela vai acreditar simplesmente em algo, em alguém, em vez de buscar a verdade, estudando o livro. Então veja, o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva afirmou que Pôncio Pilatos disse isso aí. Disse, não vejo neste homem crime algum. E que Pôncio Pilatos disse isso por 3 vezes. Muito bem. Isso aí, o Pôncio Pilatos afirmando em relação a Jesus por 3 vezes, está apenas em um evangelho, o Evangelho de João. Nos outros evangelhos, não. Nos outros evangelhos, não. E é o que vamos ver aqui. Muito bem. Vamos fazer aqui uma rápida comparação entre o julgamento de Jesus, que são lendas, e a história do Brasil, que realmente existiu. Então vamos aqui, veja no quadro aí. História do Brasil. Vamos pegar aqui um pedacinho da história do Brasil, o Dia do Fico, famoso aí, o Dia do Fico. Isso, história do Brasil. Muito bem. O príncipe, na época, em 1822, o príncipe regente Dom Pedro, que ainda não era conhecido por Dom Pedro I, ele era filho de Dom João VI. O pai dele, Dom João VI, já saiu de Portugal também, morou muito tempo aqui no Brasil e teve que voltar a Portugal por causa de problemas lá, de guerras. E aí, o pai do príncipe regente Dom Pedro voltou a Portugal, deixou o filho aqui. E o que aconteceu? Aí depois, lá em Portugal, o pai do príncipe regente Dom Pedro chamou o filho em dezembro de 1821. Veja, ele chamou o filho para Portugal, voltar para Portugal. E o príncipe regente Dom Pedro não voltou, desobedeceu ao pai dele, resolveu ficar no Brasil. Então veja, em 9 de janeiro, veja no quadro aí, no mês seguinte, em janeiro, 9 de janeiro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro, que seria depois Dom Pedro I, disse o que está aí, gente, ó. Ele disse assim: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Isso aí ficou conhecendo como o Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Se o príncipe regente Dom Pedro disse isso aí, não é problema, mas isso aí está atribuído a ele. E como é história, se você pegar qualquer livro de história do Brasil, qualquer livro que fale sobre o Dia do Fico, você vai encontrar as mesmas palavras atribuídas ao príncipe regente Dom Pedro. Olha aí,
Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Você vai encontrar isso em todos os livros de história do Brasil que tratem do dia do fico. Por quê? Porque isso aí foi uma frase atribuída a Dom Pedro aí, príncipe regente, mais tarde Dom Pedro I. Então ficou isso aí, gente. Você encontra isso aí em todos os livros de história do Brasil, porque isso aí foi um fato, entendeu? Você não encontra uma frase diferente, porque isso aí é história. Dom Pedro falou isso aí, pronunciou isso aí, e não pode ser mudado. Então a frase atribuída a Dom Pedro é a mesma em todos os livros de história. Já essa frase atribuída a Pôncio Pilatos, como não é história, é lenda, então isso muda nos evangelhos. Viu a diferença? Uma coisa é o julgamento de Jesus nos evangelhos. Outra coisa é o dia do fico na história do Brasil. Essa frase atribuída a Dom Pedro está em todos os livros de história. Já essa frase atribuída a Pôncio Pilatos, não vejo neste homem crime algum, por 3 vezes, só está no Evangelho de João. Não está nos outros evangelhos, porque não é história, entendeu? A diferença? História do Brasil com julgamento de Jesus, que aí já é lenda, uma criação dos evangelistas, aí está a diferença. Então vamos agora aí. Vamos lá. Veja o quadro acima. Veja aí a expressão trazida pelo nobre advogado Sebastião Coelho da Silva. Ele diz assim, que Pôncio Pilatos disse em relação a Jesus: não vejo neste homem crime algum, por 3 vezes. Ele disse isso, o Pôncio Pilatos. Então vamos ao quadro aí. Transcrevi a afirmação do advogado, não é? Não vejo neste homem crime algum. E aí pronunciou isso Pôncio Pilatos por 3 vezes. Isso aí está em Mateus. Essa expressão, o Pôncio Pilatos dizendo em relação a Jesus: não vejo neste homem crime algum. Isso está repetido por 3 vezes em Mateus? Não. Essa expressão atribuída a Pôncio Pilatos por 3 vezes está no Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho? Não. Essa expressão, não vejo neste homem crime algum, 3 vezes aí pronunciadas, está no Evangelho de Lucas? Sim, mas aí ainda precisa de uma explicação. Essa expressão, não vejo neste homem crime algum, por 3 vezes, está no Evangelho de João? Sim, está no Evangelho de João, do mesmo jeitinho aí. Não vejo neste homem crime algum, por 3 vezes. Então só está propriamente no Evangelho de João. E vamos explicar o Evangelho de Lucas. Mas não está nos Evangelhos de Mateus e Marcos. Então vamos agora explicar. Veja abaixo aí. Em Mateus, vamos lá. Em Mateus, capítulo 27, versículo 24, temos o Pôncio Pilatos afirmando aí o seguinte em relação a Jesus: estou inocente do sangue deste justo. Justo aí entre colchetes, porque isso aí foi acrescentado depois, gente. Está entre colchetes, porque isso aí foi criado também depois. Então veja, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 24, o Pôncio Pilatos não diz: não vejo neste homem crime algum. Ele diz assim: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E ele diz isso apenas uma vez. Então você vê que no Evangelho de Mateus, Pôncio Pilatos não diz
não vejo neste homem crime algum. Ele não diz nem uma vez, nem duas vezes, nem três vezes. Ele diz assim: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Viu aí? Pode ter o mesmo sentido, mas coisa diferente, palavras diferentes. Entendeu? E ele diz isso, Pôncio Pilatos, na lenda, apenas uma vez. Viu aí? Então, o advogado Sebastião Coelho da Silva, quando disse que Pilatos falou, não vejo neste homem crime algum por 3 vezes, então isso aí não está no Evangelho de Mateus. Vejamos agora o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho que apareceu. Então, em Marcos, capítulo 15, versículos 1 a 15, você tem o texto completo do julgamento ali de Jesus perante Pilatos. Então, no primeiro evangelho de Marcos, Pôncio Pilatos não disse nada. Pôncio Pilatos, no evangelho de Marcos, o primeiro evangelho que apareceu, não disse nada. Pôncio Pilatos não disse, não vejo neste homem crime algum, por 3 vezes. Não disse nem por uma vez, nem por 2 e nem por 3. Então, no evangelho de Marcos, Pôncio Pilatos fica calado. Nada diz sobre a inocência de Jesus. Então, o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva, quando diz que Pilatos pronunciou, não vejo neste homem crime algum, e disse isso por 3 vezes. Então, o advogado Sebastião Coelho da Silva não está se referindo ao Evangelho de Marcos, porque em Marcos, Pôncio Pilatos não pronunciou isso aí. Entendeu, gente? Isso é lenda e não fato. Vejamos agora o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 4, 14 e 22. Aí, Pôncio Pilatos faz 3 afirmações sobre a inocência de Jesus. Então vamos lá, vamos ver isso aí. Veja no quadro. Em Lucas, capítulo 23, versículo 4, ele diz assim, o Pôncio Pilatos, não vejo neste homem crime algum. A primeira afirmação dele. A segunda, no versículo 14, ele diz assim, nada verifiquei contra ele, contra Jesus, dos crimes de que o acusais. Viu aí, gente? O mesmo sentido, mas as palavras diferentes, ó. E não vejo neste homem crime algum, entendeu? Já diferente aí, no mesmo sentido da inocência de Jesus, mas com palavras diferentes. Viu aí? Porque isso é criação do escritor, do evangelista. E veja aí a outra passagem, Lucas capítulo 23, versículo 22. Pôncio Pilatos diz assim, de fato, nada achei contra ele, contra Jesus, para condená-lo à morte. Então você vê as 3 afirmações sobre a inocência de Jesus, atribuídas a Pôncio Pilatos em Lucas, 3 afirmações no mesmo sentido, mas com palavras diferentes, porque isso não é história, são lendas. Você vê que em relação ao príncipe regente Dom Pedro, a frase atribuída a ele é repetida sem mudança nenhuma em todos os livros de história, porque isso aí foi um fato, aconteceu mesmo. Já no Evangelho, não. Como são lendas, eles mudam as palavras. E aí está em Lucas. As 3 afirmações que estão em Lucas, as 3, são diferentes, mesmo que tenham o mesmo sentido, entendeu? Mas não são assim, ó. Não vejo neste homem crime algum, por 3 vezes em Lucas. Não, apenas uma vez em Lucas, ó. Não vejo neste homem crime algum, apenas uma afirmação. As outras, mesmo que tenham o mesmo sentido, são diferentes. Não vejo neste homem crime algum,
Nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. E a outra, de fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Viu aí? No mesmo sentido, mas palavras diferentes. Então não é a mesma coisa, entendeu? E agora, no Evangelho de João, sim. No Evangelho de João, está realmente ali pronunciada por 3 vezes e atribuídas aí ao Pôncio Pilatos a expressão não vejo, e aí no caso está, eu não acho nele crime algum. Eu não acho nele crime algum. Eu não acho nele crime algum, por 3 vezes. Então veja, quando o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva diz que Pilatos, por 3 vezes, pronunciou não vejo neste homem crime algum, isso aí está apenas no Evangelho de João. No Evangelho de João, Pilatos ali, pronunciando por 3 vezes a expressão eu não acho nele crime algum. Então é isso aí. Em Mateus, palavras diferentes e só uma vez pronunciadas, e não 3. Em Marcos, nenhuma palavra. Em Marcos, o primeiro evangelho, Pôncio Pilatos fica calado. Nada diz sobre a inocência de Jesus. Entendeu, gente? Então você vê que nos 4 evangelhos as coisas são diferentes, porque isso aí não é reprodução de um fato que aconteceu, mas lendas criadas por evangelistas. E uma coisa, esse negócio de dizer que Pôncio Pilatos lavou as mãos, que Pôncio Pilatos afirmou que Jesus não era culpado, não viu culpa alguma em Jesus, e que Pôncio Pilatos entregou Jesus aos judeus que queriam a condenação de Jesus, que Pôncio Pilatos ficou comovido, bichinho, por causa dos judeus que queriam matar a Jesus. E aí Pôncio Pilatos, por causa disso, entregou Jesus, mesmo sabendo que Jesus era inocente. Isso é uma piada sem fim. Pôncio Pilatos, ele mandava matar qualquer judeu que fizesse alguma coisa, que pedisse alguma coisa contra a vontade dele. Pôncio Pilatos foi um bandido, um governador romano mau, perverso, matava judeus a rodo. Então isso é uma invenção dos cristãos ingênua para colocar a culpa nos judeus. O Jesus presente nas narrativas lendárias dos evangelhos do Novo Testamento, dos 4, Jesus foi condenado por blasfêmia. Ele dizia que era o Filho de Deus, o Rei dos Judeus e Rei de Israel, sem nunca ter sido. Isso era blasfêmia naquela época, já expliquei aqui. Então Jesus foi condenado e executado por crime de blasfêmia. Era blasfêmia naquela época um judeu dizer que era o Filho de Deus. E ele dizia isso, Jesus. Foi morto por isso. E quem matou Jesus não foram os judeus, os romanos. Pilatos tinha o poder de decisão sobre a vida e a morte de alguém, o governador Pilatos. E aí ele condenou Jesus, soltou Jesus para a crucificação. Os judeus nada têm a ver com a condenação de Jesus, nada. Isso aí é invenção dos evangelistas, colocando a culpa sobre os judeus. Jesus, repito, foi julgado, condenado e morto por blasfêmia. E quem deu a ordem foi Pôncio Pilatos, governador romano, não era judeu. Entendeu? Então é isso aí, gente. Veja, resumindo, o advogado Sebastião Coelho da Silva, o nobre advogado, quando ele diz que Pôncio Pilatos falou por 3 vezes, não vejo neste homem crime algum. Ele tirou isso apenas do Evangelho de João.
Isso aí está repetido lá por 3 vezes. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não. Em Lucas, 3 vezes ali, 3 frases atribuídas a Pôncio Pilatos em Lucas, no mesmo sentido da inocência de Jesus, mas 3 frases diferentes. E não essa aí, não vejo neste homem crime algum. Em Mateus, apenas uma frase atribuída a Pôncio Pilatos e diferente, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Entendeu? E no evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a aparecer, Pôncio Pilatos nada diz sobre a inocência de Jesus. Ele fica totalmente calado sobre isso no evangelho de Marcos. Então, o nobre advogado Sebastião Coelho da Silva se referiu apenas ao evangelho de João. Mais um vídeo e muito obrigado.